Você tem dúvidas sobre jejum? Jejum faz bem, jejum faz mal, jejum engorda, tem que comer de 3 em 3 horas? Eu acredito ser a primeira pessoa no Brasil que começou a praticar jejum intermitente há 14 anos atrás, jejuns longos à base de água, já tendo jejuado até mesmo 24 dias e feito vários jejuns longos, escrito um livro didático sobre jejum e estagiado numa instituição de jejum no exterior. Eu acho que eu sei bastante de jejum para te ensinar mais sobre o assunto. Fica aí e vamos aprender mais comigo. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e eu sou um apaixonado pelo jejum porque eu realmente acredito que me fez maravilhas para minha saúde. Então, se você não conhece o canal, se inscreve no canal e aperta o sininho, aperta esse like, comenta, compartilha, porque essa mensagem precisa ser ouvida, porque a gente pode mudar a saúde e vida de muita gente com a informação científica correta. Porque aqui no canal não é achismo, não é ideologia, não é o que o doutor falou, que quem falou, o artigo de internet falou, não. Eu apenas apresento didática científica publicada em artigos médicos científicos ou dados históricos. Vamos começar pela introdução ao jejum no mundo mais moderno, né? Nós tivemos, na verdade, o Dr. Clive McKay, talvez um dos cientistas mais proeminentes na Universidade de Cornell, que é a universidade de nutrição mais famosa dos Estados Unidos, em torno de 1930, começando a publicar pesquisas em restrição calórica, mostrando que o animal que cresce mais rápido só é bom para o açougueiro. Ou seja, o animal quando cresce mais rápido, ele morre mais rápido. E ele é mais doente. É o que ele mesmo sugeriu nas pesquisas dele em 1930, mas ele mostrou que boa nutrição com restrição calórica só era benéfica aos animais de laboratório. Ou seja, quando eles eram bem nutridos, mas comiam menos do que eles precisavam, eles tinham apenas benefícios e não malefícios. Depois, nós tivemos por volta de 1945 já pesquisas mostrando em ratos que jejum intermitente aumentava o tempo de vida e reduzia a tumorigênese, a geração de novos tumores, ou seja, eles reduziam o desenvolvimento do câncer à medida que eles restringiam calorias, à medida que eles jejuavam. Quanto mais eles jejuavam, mais lento desenvolvia o câncer. Aí, nós passamos para o início do higienismo, a ciência da saúde. Quer saber o que é higienismo? Clica aqui e assiste a aula sobre higienismo para entender mais. É o que eu pratico e advogo há 14 anos. São médicos americanos que acreditam que a saúde se resulta da vida saudável e nada além da vida saudável pode produzir saúde. Seria similar a uma medicina de estilo de vida. Nós acreditamos em atividade física, sol, sono, tudo que a natureza nos fornece é na verdade a matéria higienista para nós nos recuperarmos e mantermos nossa saúde. Uma parte da matéria higienista é o jejum. Sim, jejum intermitente também, mas à base de água quando necessário. Os higienistas já há 200 anos já sugeriam isso, mas quem popularizou mais ainda o jejum nos Estados Unidos por volta de 1900 foi o Dr. Edward Huckey Dewey, um cirurgião do exército americano famoso que teve seu filho à beira da morte com difteria e, sabendo que ele já tendo muita prática clínica e vendo quanto mais os pacientes eram alimentados e tratados, menos tempo de vida, menos probabilidade de recuperação eles tinham. Então o que ele fez com seu filho? Ele literalmente jejuou seu filho à base de água por 18 dias, mais ou menos. A criança ficou completamente curada, ele ficou impressionado, começou a estudar mais sobre o jejum e escreveu um livro chamado A Cura pelo Jejum e o Plano Dietético Sem Café da Manhã. Ou seja, começando a advogar jejum à base de água e jejum intermitente como uma forma de manutenção da saúde. E ele sugeriu que, eu sugiro que durante a doença, comer se torna um fardo ao doente. Utiliza a energia que deveria ser usada para curar a doença. Então ele foi um dos primeiros higienistas a realmente popularizar o jejum, escrevendo muitos livros sobre isso nos Estados Unidos, né? Mas tiveram muitos outros também falando sobre isso, principalmente o meu mentor, Dr. Herbert Shelton, que escreveu mais de 40 livros sobre o higienismo e vários desses livros sobre jejum, supervisionando mais de 40 mil jejuns usualmente até 40 dias e alguns jejuns passando disso, chegando até 100 dias de jejum sob supervisão dele. Recomendo jejum sem supervisão médica? Não recomendo. O vídeo é de caráter educativo
e você pode sim procurar instituições medicamente supervisionadas, que a gente vai falar no próximo aula sobre o jejum aqui. Aí mais próximo da atualidade, por acho que por volta de 1980, 1990, o Dr. Roy Walford, um biólogo, criou a biosfera, ou seja, ele literalmente criou, eu acho que no meio do deserto do Texas, um sítio, né, no meio do deserto em forma de uma esfera, onde ele criou ali formas de produzir alimentos, uma casa para 8 pessoas viverem ali dentro, e entrou ali, eu acho que por volta de 2 anos, na verdade, fazendo restrição calórica de até 30% das calorias necessárias para mostrar ao mundo e comprovar o fato que a restrição calórica tinha efeitos extremamente benéficos. Eles saíram de lá bem mais magros do que quando entraram, mas os exames e tudo mostravam que o efeito da restrição calórica tinha sido extremamente benéfico e não maléfico como a gente acredita. Que a gente pensa o quê? Tirar a comida de uma pessoa vai tornar ela mais doente e não mais saudável. Eu sei que é um tanto quanto contraintuitivo. E aí, o Dr. Walter Longo, que foi a primeira pessoa a mostrar em ratos que ratos de laboratório, quando induzidos ao câncer, ou seja, eles submetem os ratos a substâncias cancerígenas, mas ainda assim os do grupo experimento, que não comem, não desenvolvem o câncer. Os do grupo controle desenvolvem o câncer muito mais rápido. E quando eles voltam a comer, eles começam a desenvolver o câncer, mas é muito mais desacelerado, né, devido ao jejum. E aí, junto com o Walter Longo, a gente tem também o diretor do Instituto Nacional de Envelhecimento americano, o Mark P. Matheson, e o Dr. Luigi Fontana, um médico de Harvard, que são as principais fontes que eu utilizei para criar o meu livro Jejum Higienista, a Cirurgia da Natureza. Tem vários outros pesquisadores aqui no livro, mas eles foram as principais fontes que eu utilizei, que eu acho que são um dos cientistas mais influentes na área no presente momento, a nível público também, né? Não só a nível laboratorial. Então, voltando para a autofagia, que a gente vai ter outras aulas que realmente o tópico de jejum é algo muito, muito extenso. Mas, voltando para a autofagia, a gente tem que entender que ela leva a citoproteção, ou seja, a autofagia, ela leva a proteção a nível celular. Por quê? Porque ela come organelas e proteínas danificadas. Você tem que entender que seu corpo é que nem um carro. Para ele rodar, ele precisa jogar gás carbônico para fora. Ou seja, nosso corpo produz para funcionar no dia a dia, normal, na saúde mesmo. Ele produz metabólitos, subprodutos do metabolismo. Ele produz um gás carbônico que precisa ser excretado. E esses subprodutos do metabolismo acabam gerando, por exemplo, a própria mitocôndria, ou seja, uma organela celular que gera energia, ela gera espécies reativas do oxigênio, radicais livres, e precisam ser neutralizados pelos antioxidantes do seu organismo. Então a gente está gerando lixo tóxico, as células estão envelhecendo, elas estão se desgastando. A própria mitocôndria em si, como a gente sabe no nome de macrofagia e microfagia. São duas partes diferentes da autofagia e uma delas, que uma das partes dela, é a mitofagia, ou seja, a fagia da mitocôndria. Existe toda a renovação celular, mas existe também a renovação da mitocôndria em si. De cada organela da célula também tem sua própria fagia, sua renovação. Para quê? Para manter um funcionamento otimizado. A mitocôndria está ali gerando energia constantemente. Os radicais livres estão danificando ela. E ela precisa ser o quê? Reciclada, renovada, ser mantida num alto nível de funcionamento fisiológico. Se você só usa ela e não renova ela, ela começa a envelhecer e produzir menos energia. Começa a dar mais problema, né? Que a gente chama de disfunção mitocondrial. As células e seus compartimentos estão sempre se desgastando e se renovando. E é daí que entra a importância de ter um tempo de jejum ao longo do dia. Em algum horário do dia você tem que parar de comer para o corpo descansar, né? Que aí eu vou te sugerir para assistir o vídeo de cronobiologia, os vídeos, para entender mais o principal horário de descanso do organismo. E você come de 3 em 3 horas? Já tentou jejuar? Você sente dor de cabeça, fome, vazio no estômago quando tenta um jejum? Posta aqui para eu saber. Me deixa eu saber a sua opinião em relação ao jejum, sobre a autofagia, se você já tentou, se você fica 3 horas sem comer e dá dor de cabeça, deixa seus comentários aqui embaixo que eu vou tentar responder. Então, como que a gente faz essa autofagia funcionar? O organismo tem mecanismos de sensibilidade de nutrientes e
principalmente o que a gente chama de IGF-1 e mTOR. IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, fator semelhante à insulina tipo 1. E mTOR, alvo mamífero da rapamicina, ou alvo mecanístico da rapamicina, que são literalmente um hormônio e uma proteína quinase que são estimulados quando vem muita caloria e proteína. Então o corpo utiliza essas vias de controle de reprodução celular, controle de mitogênese, de geração de novas células, quando ele vê que tem muita caloria entrando, muita proteína entrando. E ele fala, opa, que nem um pedreiro, tem muito tijolo, agora é hora de construir. Mas quando o organismo se vê privado de nutrientes, ou seja, na restrição calórica, no jejum, não sei se você sabe, mas quando a gente tem muita caloria, ele aumenta a insulina. Quando você começa a ficar em jejum, ele reduz a insulina e aumenta o glucagon, o que a gente chama de hormônios contrarreguladores, né? Ou seja, a insulina é um hipoglicemiante, o glucagon é um hiperglicemiante. Um sobe, outro desce a glicemia. Aí a gente tem a MPK e também temos as sirtuínas, as proteínas que aumentam na corrente sanguínea à medida que a gente faz restrição calórica, e a MPK, adenosina monofosfato proteína quinase ativada. A MPK e as sirtuínas. Eu não vou entrar no nome dela para não começar a complicar demais e vocês acharem isso daqui muito chato. Mas são mecanismos pró-longevidade, são mecanismos que o corpo liga para se renovar quando privado das calorias. E aí, então, o que as pesquisas de animais de laboratório mostram? Menos ingesta proteica, mais tempo de vida em ratos. Menos calorias, menos tumorigênese, a geração de novos tumores. Ou seja, os dados são bem claros e o que eu vou entrar no próximo vídeo, como o Walter Longo mostrou, jejum periódico liga regeneração múltipla dos sistemas, ou seja, todas as partes do sistema do organismo humano começam a se regenerar quando privado de calorias. Muito interessante, né? Posta seus comentários aqui embaixo se você está gostando da aula, se está gostando da aula assim no quadro, o que você está achando, se você se interessa por jejum, se você já assistiu o nosso documentário com mais de 1 milhão de visualizações e gostou do vídeo, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho. Antes dos meus jejuns, a primeira coisa que eu fiz foi ler a literatura de jejum higienista, porque era quem sabe da prática e quem sabe da teoria, quem sabe da ciência. E foi assim que eu desenvolvi o jejum higienista, a cirurgia da natureza, após anos de experiência de jejum na prática, na teoria, estágios e instituições de jejum lá fora, para trazer o que há de mais recente na literatura médica e na literatura higienista. Comenta aqui embaixo se você já leu o livro e, se você precisa da minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos retiros sempre de janeiro e julho para aprender aqui pessoalmente comigo sobre saúde, nutrição e higienista e nossos cursos online e nosso e-book gratuito lá no site. Está esperando o que para ir lá baixar? Muita, mas muita saúde frugal. Dr. Edu Coraça. Até a próxima.